Olá pessoal do EJA, boa noite, como está você? Tudo bem? Nós estamos aqui para darmos início à nossa segunda aula, né? Tanto aqui para a turma do ciclo 3 como a turma do ciclo 4, não é isso? E nós vamos falar sobre gêneros textuais e tipologias textuais. Nesse primeiro momento eu gostaria de dizer para vocês que quando a gente fala de gênero, a gente está falando de algo que se distingue, que se diferencia por uma característica ou por uma propriedade exclusiva ou própria daquele tipo de gênero, que faz com que ele seja diferente de outros. Assim são os textos, né? Os textos se diferenciam, se distinguem por propriedades que são próprias, que são particulares. E na realidade os textos se diferenciam por três elementos básicos, né? Que seria, no caso, a sua natureza, né? No caso a gente vai ver a sua forma. Também se distingue pelo seu conteúdo, dependendo do conteúdo que é veiculado naquele tipo de texto. Existem textos, por exemplo, que trabalham mais com a questão da informação, então o tipo de conteúdo é mais um conteúdo informativo. Existem também aqueles textos que trabalham mais com conteúdo crítico, né? E existem aqueles textos que trabalham com um conteúdo mais reflexivo. E assim por diante. Então, nós temos que ver que são propriedades exclusivas de um texto. Então, eu falei que se distingue pela sua natureza, né? Pela sua forma. Falei também que se distingue pelo seu conteúdo. E também, agora eu vou falar que se distingue pelo um terceiro ponto, que é o quê? O estilo. Então, o que é que nós podemos perceber com isso? Que tem textos que têm um estilo diferente do outro. Existem textos que têm um estilo mais literário, né? Mais reflexivo. Outros textos que têm um estilo mais humorístico, mais cômico. Então, às vezes, tem textos assim que são mais densos a leitura, ok? Então, por aí a gente já vai pensando que seriam gêneros textuais. Então, os gêneros textuais são inúmeros. Não é possível catalogar a quantidade de gêneros textuais existentes, né? De textos que apresentam características e propriedades próprias. Não podemos calcular. Cada dia, de acordo com a necessidade de comunicação, falamos na aula anterior que o ser humano inventa linguagens pela sua necessidade de comunicação. E os textos são linguagens, né, que são inventados, reinventados, né? Eles perdem algumas propriedades, ganham outras propriedades e, portanto, vão surgindo novos gêneros textuais. Um exemplo disso são as novas tecnologias, né? As novas formas de comunicação midiáticas que fazem com que surjam então novos textos, né? Então por aí você tira que os gêneros textuais são inúmeros. Bem, professor, me dê alguns exemplos de gêneros textuais que nós podemos trabalhar esse ano. Eu vou trabalhar na turma do EJA, né? Principalmente no ciclo 3, um tipo de gênero textual. Já no ciclo 4, outros gêneros textuais. Mas essa aula aqui ela serve para as duas turmas. Por quê? Porque dependendo do gênero textual que nós vamos trabalhar em cada turma, você terá tido essa aula, ok? Então, por exemplo, nós temos uma fábula. O que caracteriza uma fábula? A fábula é um texto de ficção, uma narrativa de ficção, que geralmente os personagens são animais, e esses animais têm vida própria, né? Eles são personificados, ele apresenta características e propriedades dos seres humanos, né? Então nós aprendemos isso com o gênero fábula, e que no final tem um objetivo pedagógico, né? Um teor pedagógico, que seria o quê? Que seria ensinar uma lição, trazer uma lição de vida, uma moral, sempre no final da história. Então seria o gênero fábula. Aí você tem vários outros gêneros, o gênero carta, né? Que apresenta em sua propriedade. Claro que, como eu disse, os gêneros vão desaparecendo e os gêneros vão surgindo de acordo com a necessidade de comunicação. Hoje não se tem tanto uma necessidade de comunicação, por exemplo, do gênero carta, que se tinha antigamente, porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos o e-mail, né? Mas, por exemplo, o e-mail conservou algumas propriedades da carta. Geralmente, uma carta começa com um vocativo, com a saudação. Essa saudação vai depender muito se para quem é o seu interlocutor, para quem é seu destinatário, né? Para quem é a pessoa que você está direcionando o seu texto, a sua carta. Porque, por exemplo, no início da carta,
Se a carta for para uma pessoa mais íntima, você pode dizer, um exemplo, se você estiver escrevendo para sua mãe: mamãe, olá, tudo bem? Como está a senhora? Eu me lembro, quando eu era criança, que ajudava as pessoas a escreverem cartas, né? Minha mãe escrevia carta, por exemplo, para minha avó. Ela dizia: olá, mãe, tudo bem? Como é que está a senhora? A bênção. Então, essa saudação inicial, essa apresentação, se torna muito necessária no gênero carta. E aí você desenvolve o assunto, se é uma narrativa, se você vai fazer um relato do que tem acontecido com você nos últimos dias, como você se encontra, se você vai noticiar que o bebê nasceu, ou se você vai pedir uma grana para a mãe. Então, isso é relativo. Agora, por fim, o que é que você vai ter que ter na carta? Nós vamos ter a saudação final, que geralmente termina com assinatura. Se for, por caso, uma carta direcionado a uma pessoa mais íntima, como o caso da mãe, você vai dizer: um abraço, mamãe, beijos, né, do seu filho amado, da sua filha amada, e você assina embaixo, né? Agora, claro que esse gênero, em outro contexto, em outro momento, ele pode apresentar propriedades mais formais, né? Você vai, em vez de dizer olá, mamãe, se for para uma pessoa que você está escrevendo que tem uma certa posição ou um certo distanciamento, você não vai dizer mais olá, tudo bem. Você vai dizer, tratar aquela pessoa por um pronome de tratamento, né? Vamos supor que você está escrevendo para o diretor da escola, você diz: senhor diretor, senhora diretora, venho aqui escrever para apresentar uma demanda da nossa turma do EJA, e lá no final você diz atenciosamente, em vez de dizer assim, abraços, beijos, você diz atenciosamente, da aluna tal, do aluno tal, ou então cordialmente. Então veja que, dependendo da situação comunicativa, a forma de escrever também vai se adequar às questões de formalidade e informalidade. Pronto, esse é um outro ponto que a gente precisa discutir sobre o gênero carta. E aí segue, já falei das fábulas, já falei da carta, já falei tipo do e-mail, que no mais é uma carta eletrônica, ela funciona mais ou menos nos mesmos moldes da carta. Esqueci só de dizer uma questão sobre a carta, né? Que além dos elementos textuais, você também tem os elementos extratextuais. Por exemplo, tem um cabeçalho numa carta, isso era muito necessário. Hoje no e-mail nem tanto, porque o e-mail já eletronicamente já gera a data, né? Mas geralmente colocar assim numa carta, né? E você percebe isso nas cartas que a gente recebe pelo correio. Pois é, a gente recebe cartas ainda, viu? Pelo correio. Pelo menos eu recebo, né? Quando a gente atrasa alguma conta, quando o nome da gente entra no SPC, ou você não entra no SPC alguma vez. Aí vem aquela carta dizendo: olha, o senhor Gilvan, coloca a data em cima, né? Tanto de São Paulo, tanto de janeiro de 2021. Senhor Gilvan, estamos aqui registrando que o senhor não pagou sua última fatura. Caso não venha a efetuar esse pagamento em 10 dias, sei lá em quantos dias, seu nome pode estar indo para o registro do SPC. Isso acontece muito. Gente, eu dei 2 exemplos mais claros de gêneros textuais, mas nós não podemos falar de todos os gêneros, porque, como eu disse, são inúmeros. Mas, porém, no entanto, todavia, né, eu quero aqui mencionar outros, ok? Nós falamos da fábula, que é um gênero mais de ficção. Nós falamos da carta, mas nós podemos ter vários outros. Então, a fábula é um tipo de gênero que está dentro da esfera da literatura. Mas dentro da esfera da literatura você pode ter outras narrativas de ficção que não seja a fábula. O conto, o romance, o mito, a lenda. Então, são exemplos de outros gêneros textuais. Que apesar, muitas vezes, de aparecer alguns elementos incomuns, no caso da lenda e da fábula, por exemplo, mas eles têm estilos próprios, eles têm conteúdos diferentes, como eu falei no início da aula, e eles apresentam estruturas diferentes. Se começar uma fábula, por exemplo, começa com Era Uma Vez, mas o gênero conto nem sempre começa com Era Uma Vez, a não ser que seja contos de fadas. Geralmente, um conto de fada termina com Felizes para Sempre, mas isso nem sempre vai ser possível detectar numa fábula. Então, são estruturas próprias. Então, nós falamos aí de alguns gêneros, né, da esfera literária, mas nós temos também gêneros da esfera de jornalística. A notícia, a reportagem, o artigo de opinião, a charge. Então, são outros
gêneros da esfera jornalística, ok? Também temos textos da esfera publicitária, né? O anúncio, o classificado, o impresso volante, né? E aí nas mais variantes formas que eles se apresentam para nós, folheto, panfleto, outdoor, né? Então a gente vê que são vários tipos de gêneros textuais, ok? Bem, agora, concluindo essa primeira parte aí de gêneros textuais, eu gostaria de falar para vocês sobre as tipologias textuais. E aí vocês vão perceber o seguinte, que mesmo nós tendo vários gêneros textuais, com suas propriedades, suas características que são peculiares, com estrutura, com conteúdo, com estilo próprio, nós percebemos também que muitos desses gêneros, eles podem apresentar tipologias diferentes. Ou tipologias, ou alguns estudos chamam de sequências textuais. Que sequências são essas? A sequência muito conhecida, a mais conhecida, é a narrativa. Eu falei, por exemplo, que a fábula é diferente do conto. Mas o que une a fábula e o conto? O que é que eles têm em comum? A tipologia textual, a sequência. Eles utilizam da mesma sequência, que é narrativa. O que é uma narrativa? Nós vamos aprofundar isso com o tempo, não vou dissecar tudo isso aqui não. A narrativa é aquele texto, aquela tipologia textual que se organiza em torno de fatos e acontecimentos, sejam eles reais ou fictícios. Esses fatos estão organizados em determinado tempo e espaço, né? Esses fatos reunidos chama-se enredo, e esse enredo está organizado dentro de um tempo e espaço, e que precisa acontecer na atuação de alguns personagens. Então tem que ter uma narrativa personagens, tem que ter o tempo, tem que ter o espaço, tem que ter o enredo, não é? E principalmente tem que ter o narrador, o que conta a história, o que vai narrar os fatos, né? Então isso seria uma sequência narrativa. Vai ter um quadro aí que vai mostrar as diferenças dessas tipologias, né? Mostrando suas propriedades, principalmente linguísticas, né? O que vai marcar uma narrativa geralmente são os verbos, né? Os verbos de movimento, ok? A presença de advérbios ou locuções adverbiais de tempo e de lugar para dar a sequenciação temporal, para localizar o leitor no tempo e no espaço, ok? A outra sequência é a sequência descritiva. Essa sequência descritiva, enquanto a narrativa ela se preocupa com o movimento, a narrativa se distingue da descrição por isso, a descrição tem um ponto de observação. É quando alguém para num ponto e começa a falar daquela coisa, daquele objeto, daquele lugar, daquela pessoa. Se escrever uma pessoa morena, os olhos castanhos, você está fixado num único ponto. Então isso aí seria uma descrição. Você descrever um lugar, descrever um ambiente. Na literatura acontece muito isso, né? Dos narradores sempre parar num momento da história para falar de um lugar, falar de uma pessoa, né? Isso acontece muito, por exemplo, com Machado de Assis. Bem, descrição, falamos da narração, da descrição. Outra tipologia textual importante é a tipologia injuntiva. O que é a tipologia injuntiva? É quando você dá comandos, né? É uma receita, geralmente é mandando você seguir passo a passo. Então isso é muito comum em receita de bolo, isso é muito comum em manual de instrução. E uma das características próprias da injunção, né, do texto instrucional, a gente chama assim, é apresentar verbos no imperativo. Faça isso, pegue isso. Isso acontece quando você vai instalar, tem um manual que você vai instalar, ou até quando você vai instalar um jogo no computador, ou instalar um aplicativo no seu celular, quando diz assim, aperte nisso, clique aqui, agora instale isso. Então instale, busque, aperte. Então esses verbos no imperativo determinam a sequência injuntiva. Eu esqueci de falar da sequência descritiva, mas na descritiva a predominância são adjetivos, né? Porque geralmente ele vai caracterizar. O que é um adjetivo? É aquele que apresenta características, adjetiva algo. Pois, vamos lá. Narrativa, a ideia do movimento, sempre acontecimentos organizados em determinado tempo e espaço, né? Que a gente chama, reunido a gente chama de enredo. E sempre com verbos de movimento, advérbios de tempo e de lugar. A descrição, que a gente falou que trabalha com a ideia de um ponto de observação, nada de movimento, é estático. Geralmente você usa muito adjetivo.
E a injunção, você usa muito verbos do imperativo, ok? Porque você usa os verbos de comando, que geralmente direciona você no passo a passo. Nós temos ainda também o texto explicativo, ou a sequência, ou a tipologia explicativa ou expositivo para alguns. Ora, o que eu estou fazendo aqui, na realidade, é explicando o conteúdo para vocês. Quando eu vou lá e dizer que tipo de aula eu dei para os meus alunos, eu vou dizer, eu dei aula expositiva. Então, a expositiva, a exposição consiste em enumerar dados, justificar, explicar, detalhar informações. É um tipo de tipologia mais informativa, quando você detalha, quando você enumera, quando você explica, certo? Então, isso aí é a exposição. Quando você pega lá o seu livro didático, ele está explicando a divisão das células, ali você está diante de um texto expositivo, explicativo. Quando eu chego aqui nessa aula e divido as tipologias textuais, divido em narrativa, divido em descrição e vou explicando cada uma delas, eu estou expondo para vocês. Então, isso aí é a sequência explicativa. A sequência explicativa utiliza-se de conectores. O que seria conectores? Palavras que emenda, conecta, né? Uma informação a outra. Isso acontece porque aquilo outro acontece. Então esse porquê que está no meio, ele está explicando o porquê, o pois, o que, vários elementos de conexão que estabelecem relação de explicação, de enumeração e até mesmo você usar os advérbios também. Ó. Primeiro acontece isso, depois assim, logo em seguida faz isso. É um tipo de exposição ou explicação, ok? Por fim, gente, a sequência argumentativa. Veja bem, quando eu falo em argumentação, eu já não estou falando mais da ideia de explicar e enumerar o fato, mas de se posicionar, apresentar argumentos, certo? Defender um ponto de vista. A sequência explicativa que acabamos de falar, ela tem uma característica muito própria, ela é muito objetiva. Nessa sequência, nunca, de nenhuma maneira, alguém pode expressar opinião. Ela é seca, ela é objetiva, certo? Já a argumentativa, não. A argumentação é subjetiva. É o que você pensa, você expressa, é o que você sente sobre um determinado assunto, sobre um determinado lugar. Alguém pergunta, o que é que você achou desse lugar? O que você achou dessa aula? E você vai expressar a sua opinião, seus sentimentos em relação. E para isso você usa argumentos. Paz, a aula foi boa por isso, por isso. Não, a aula foi ruim porque não detalhou o que eu queria ouvir. A aula foi ruim porque não explicou de uma forma mais simples. Arrodeou bastante. Então, quando você está dando esse ponto de vista, você está argumentando. Então, essa sequência é argumentativa. A sequência argumentativa ela é muito própria de textos de opinião, como um artigo de opinião, que às vezes quer expressar uma opinião. Numa carta, às vezes você pode dar uma opinião. Um texto dissertativo, argumentativo que as pessoas fazem, que as pessoas geralmente escrevem no Enem. Então, isso aí seria a argumentação. Da mesma maneira que na explicação, na exposição, você tinha os conectores, nós vamos ter também os conectores. Só que esses conectores na argumentação vão ser chamados de operadores argumentativos. É quando você, por exemplo, vai usar um portanto, um mas, no entanto, todavia. Você dá um argumento e depois você quer negar, né? Gostei dessa sua opinião, mas, no entanto, aí eu vou negar. Nega com mas. Então, é muito próprio da argumentação usar esses operadores argumentativos. Quando você quer engrandecer o seu argumento, você diz, olha, considerei isso importante, mas isso, também isso, olha o também. E ainda mais, além do mais, geralmente uma redação, por exemplo, se escreve assim, do primeiro parágrafo para o segundo, você diz, em primeiro ponto eu quero discutir isso. Além do mais, ainda é possível observar outra coisa. Além do mais, então, são chamados de operadores argumentativos. A nossa aula já se estendeu bastante. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que é só sintetizar o que nós vimos hoje para que a gente possa concluir. Falamos hoje sobre os gêneros textuais. Falamos que os gêneros textuais são textos, né? Todo texto ele se distingue por propriedades próprias, particulares.
seja de sua natureza, do seu estilo, do seu conteúdo. Vimos vários exemplos de gêneros textuais. E por fim, vimos as tipologias. Essas tipologias que estão presentes nos mais diversos gêneros e que podem se apresentar ou como narrativa, ou como descrição, ou como injunção, ou como exposição, ou como argumentação. Obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Que você compartilhe também com seus colegas. E até a próxima. Vou voltar novamente com um conteúdo novo para vocês depois, tá bom? Um abraço. E também aproveite e se inscreva no canal, tá bom? Até lá.